Boa noite. Tudo bem, gente? Quem está alegre aí, diga amém. Amém. Muito bom ver você aqui. Nessa proposta que você decidiu, escolheu estar aqui para ouvir sobre cultura do reino de Deus. Nós não estamos falando apenas de apenas um aspecto, mas de uma forma geral, o que significa a maneira como Deus enxerga o seu reino. E se a gente fosse falar também de todos os aspectos, não bastaria um mês de série, de campanha, mas nós queremos colocar alguns pontos que são muito importantes, a gente crê que pode ser determinante na sua vida. Quantos aqui sabem e creem que Deus está aqui nesse lugar? Amém? É Ele quem propõe a nós e cria esse ambiente da cultura do seu reino na nossa vida. Quando a gente fala de cultura, a gente fala de talvez um conjunto de ideias, com um conjunto talvez de regras, que a gente naturalmente se acostuma com elas. E talvez você perceba na sua vida como é que isso acontece à medida que você cresceu. Deixa eu dar um exemplo para você. Eu me lembro quando eu era bem criança, de começar a ter minha primeira experiência de estar na escola, lá no jardim de infância, depois a alfabetização, primeira série, segunda série, naquele tempo era série, e quarta, quinta. E o que vai acontecendo à medida que você vai passando o tempo é que você começa a perceber que as suas relações com as pessoas da sua idade vai aumentando em alguns níveis. E eu fui percebendo algo interessante, que os meninos, e muitas, às vezes meninas, raramente as meninas, mas os meninos, todos eles praticamente falavam muito palavrão. E aquilo era estranho para mim, porque eu não tinha nada disso na minha casa. No meu lar, meus pais nunca falaram palavrão. E no meio também dos nossos amigos, dos amigos dos meus pais, dos primos, dos tios, também ninguém falava. Por conta disso, estar envolvido com pessoas que falavam era sempre um choque para mim. E eu não sabia, claro, identificar dessa maneira, mas o que estava acontecendo ali era um choque cultural. Eu não tinha aquela cultura. Eu não estava tocando na questão do quanto que aquilo me incomodava, ou quanto que eu poderia considerar uma falta de educação. Não. A grande questão é que não era a minha cultura, não era como eu havia sido ensinado, como eu tinha me ambientado. E assim eu poderia dar uma lista de exemplos, de coisas que talvez você também tenha experimentado e pensado assim, bom, isso aqui é completamente novo para mim, não é com o que eu me acostumei, e a gente pode identificar dessa maneira, uma outra cultura diferente da sua. Pastor André, na semana passada, falou exatamente dessa transição, dessa mudança, quando a nossa vida é reconfigurada, e a gente agora tem que se habituar a uma nova cultura, que é a cultura de Cristo, é como que Ele ensina que é o reino de Deus. E graças a Deus por isso, porque quantos sabem que o que Deus tem para você é sempre melhor do que o que você mesmo tem? Amém? Quanto tem um coração aberto aqui hoje? Amém? Vamos orar e pedir, Senhor, fala conosco hoje, nós queremos ouvir mais de Ti. Eu não sei se você chega aqui hoje precisando de uma resposta bem específica. Eu quero que você saiba que eu não sou a pessoa que pode responder, mas aquele que pode estar aqui nesse lugar. E no meio do que a gente estiver tratando, Ele pode falar direto ao seu coração. O que a gente vai falar vai parecer que tem só a ver com algo que você pode e deve fazer, mas tem muito mais envolvido, tem muito mais resultado do que você pode imaginar. Vamos orar? Pai, muito obrigado. Nós queremos nesse momento colocar toda a nossa confiança em Ti, Senhor. Eu sei que para pregar, para ensinar, não basta apenas ter uma capacidade intelectual, ter uma facilidade de falar. Se não for pelo Teu Espírito, se não for pela Tua unção, a gente sai daqui igual ou pior do que entrou. Mas nós contamos com o Teu auxílio nesse momento, tanto para falar quanto para ouvir. Nós queremos ouvir, meu Pai, sendo dirigidos pelo Teu Espírito. Nós sempre declaramos aqui, hoje eu vou deixar a palavra de Deus renovar a minha mente, que assim seja. Que a Tua palavra hoje faça como que uma lavagem em nós, e tire, jogue para fora aquilo que tem que sair, e abra espaço para algo novo que o Senhor tem para plantar em nosso coração.
Sim, algo novo. Embora tenha sido escrito há milhares de anos atrás, é algo que pode ser fresco, novo no nosso espírito hoje e fazer toda a diferença nesses dias. Pai, muito obrigado pela tua graça. Nós não vamos ser apenas ouvintes, mas vamos ser praticantes da tua palavra. Nada de mim, tudo de ti, recebe toda a glória em nome de Jesus. Que alguém diga um forte amém. Amém. Graças a Deus. Quantos aqui sabem identificar isso na sua vida? Perceberam em algum momento esse choque de cultura? Você entrou para um ambiente novo, para um lugar novo, mesmo quando criança, e percebeu que era muito diferente de como você estava acostumado. Quem sabe mais ou menos do que eu estou falando? Beleza, algumas pessoas identificaram. Talvez você pense, André, eu não sei, eu acho que eu sempre, desde que nasci, me ambientei na mesma cultura, na mesma realidade cultural. Quando Jesus aparece no cenário e começa o seu ministério aqui na terra, ele está apontando principalmente para as pessoas que estão envolvidas numa cultura judaica. Ele fala principalmente para judeus. Fala para todo mundo que estiver em volta, fala para quem quiser ouvi-lo, mas o seu foco parece que é principalmente para aqueles que já tinham uma aliança com Deus. Então Jesus fala uma linguagem que de certa maneira eles compreendem, mas ele desafia eles com algo que é ainda maior, ainda superior. Jesus convida eles para aceitarem, se envolver numa nova cultura. E aí quando você abre a sua Bíblia lá em Mateus, você vê Jesus fazendo o que Mateus chama o Sermão da Montanha. Jesus começa a falar alguma coisa e ele fala pelo menos umas 3 ou 4 ou 5 vezes, olha, vocês ouviram que foi dito dessa maneira, é assim que você tem que fazer, é assim que você deve não fazer. E ele para e fala assim, mas eu, porém, vos digo. E Jesus começa a aumentar, um pouco o tamanho do desafio, e fala, olha, não é assim apenas, é muito maior, ou então, não é tão complicado assim, é bem mais simples, e eles estão sendo desafiados. Espera aí, mas a gente aprendeu assim a vida inteira. Foi o que a gente sempre ouviu. Você está desafiando algo que a gente está no nosso sangue. A gente, desde que nasceu e cresceu, a gente só ouve isso. Esse confronto da palavra de Jesus, a gente não faz ideia, mas foi extremamente radical. Mexeu com algo que estava dentro deles muito forte. Algumas semanas atrás eu falei que naquela última ceia Jesus faz algumas coisas que para a maioria dos judeus é tão ofensivo que qualquer um teria se levantado e ido embora. Quando ele fala, este é o meu corpo, falando do pão da Páscoa que eles estão comendo, este é o meu sangue, ele fala, essa é a nova aliança no meu sangue, eu quero que a partir de agora, quando vocês celebrarem a Páscoa, celebrem a mim, celebrem a minha morte e celebrem a minha ressurreição. Falar isso para um jovem, um homem judeu, era um tapa na cara, era como se eu dissesse para você, eu quero que no Natal você celebre o meu nascimento. Seria estranho demais. André, você está doido? Você pode ser muito legal, mas você não é Jesus. Então a gente não tem como comparar. Para eles, o feriado mais importante, a festa mais importante era a celebração daquela libertação. Jesus vem com algo novo. E eles, porque já estão andando há algum tempo com Jesus, eles ouvem e eles passam a praticar depois da ressurreição. E alguma coisa vai acontecendo à medida que a igreja nasce e cresce. Eu já contei essa história várias vezes para você. Em algum momento Deus chama um homem chamado Paulo para dar continuidade ao movimento que Jesus começou. E Paulo percebe uma paixão genuína e começa a pregar o evangelho para quem ninguém estava pregando. Ele prega para os não-judeus, para os gentios. E a igreja começa a crescer de maneira avassaladora. E não para de crescer. Até hoje nunca mais parou. Glória a Deus. E chega um determinado momento que Paulo é preso e morre. Mas antes disso ele escreve várias cartas às igrejas. E no teor das suas cartas há algo muito interessante. Deixa eu fazer uma pesquisa aqui. Quem já leu as cartas de Paulo na Bíblia? Pelo menos uma delas, ou 2, ou 3. Quando eu perguntei pelo menos uma, muitas mãos levantaram. Lê o resto também, gente, é legal, né? Fala para quem está do seu lado, lê a sua Bíblia, meu irmão. Amém? Esta é a minha Bíblia, então lê a tua Bíblia. Se você lê as cartas de Paulo, elas começam em Romanos, No Novo Testamento está lá Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos,
Romanos. A partir dali, Paulo começa a escrever, e tem várias outras cartas, vai embora, e são algumas, acho que 12 ou 13 cartas, e ele chega de repente numa carta chamada a Carta aos Tessalonicenses. É uma igreja, um lugar chamado Tessalônica. Ele escreve não uma, mas 2 cartas, e nessas cartas, Paulo, ele fala especificamente, ou principalmente, sobre um evento que é o próximo que nós devemos esperar, a volta do Senhor Jesus. Quantos creem que Jesus está voltando? Amém? Mas nesta carta, ele exemplifica algo que você vai ver em praticamente todas as suas cartas, e ele deixa para o finalzinho. Se você observar com carinho, e eu acho legal falar isso para você, quando você lê lá Romanos, quando você lê lá Filipenses, Gálatas, Efésios, Coríntios, você vai perceber que certas coisas são bem distintas nessas cartas, mas algumas são muito parecidas. Em geral, Paulo escreve para a igreja dizendo o seguinte: gente, vocês não podem esquecer do principal, Deus ama vocês. Em geral, Paulo gasta um tempo ali falando, olha, o amor de Deus é tão grande que ele pagou o preço mais alto para que você não precisasse pagar mais nenhum preço. Jesus morreu para que você não precisasse morrer, ele se fez homem para que você se torne um filho de Deus, e ele te redime completamente da morte, da destruição, do pecado. E Paulo fala, ninguém merece isso, ninguém consegue fazer por merecer, mas Deus te ama tanto que ele te dá isso de graça. Oh, glória! Maravilhoso demais saber que eu nunca mereci, nem nunca poderia merecer, nem nunca vou conseguir fazer por merecer, e ele já sabia disso tudo, e ainda assim me deu algo tão precioso: a vida eterna. Paulo gasta algum tempo falando sobre isso, mas ele nunca termina a sua carta ali no meio, dizendo assim, tá bom gente, tá legal para vocês, Deus ama vocês, e a vida eterna é para vocês, curtam a vida eterna. Ele nunca para ali, ele sempre coloca algo depois. Ele faz questão de se certificar. Todo mundo entendeu que Deus ama você? Entendi. Que Ele te deu vida eterna? Entendi. Que Ele te ama, que Ele te ama, que Ele te ama? Entendi, Paulo. Então agora eu quero que você faça alguma coisa com esse amor. Então agora eu quero que você pegue aquilo que Deus te deu e não guarde para você, mas faça fluir através da sua vida. E a segunda parte da carta de Paulo, de quase todas elas, é Paulo falando sobre ajustes que eu e você precisamos fazer. Então Paulo está falando para mim e para você aquilo que a gente está trazendo aqui nessas semanas. Qual é a cultura do reino de Deus? Como é que alguém que está no reino de Deus deve se comportar, uma vez que Deus o redimiu? Como é que alguém que foi salvo, que nasceu de novo, deve se comportar nos seus relacionamentos, na sua maneira de tratar, seja qualquer pessoa, de lidar com seus pensamentos, de lidar com seus sentimentos? Como é que você deve fazer? E essas pessoas têm essas perguntas: o que eu faço, Paulo? E ele escreve, faça isso, faça aquilo, não faça aquilo outro. E o que eu vou ler para você hoje, para nós, pode parecer tão banal, apesar de que a gente fala, isso para mim não é fácil, isso para mim é um desafio. Não, isso aí eu consigo fazer. Não, isso não sei. Para eles, quando eles leram, era uma distorção completa do que eles estavam acostumados a fazer. Eles não estavam acostumados com nada disso. Tudo que Paulo vai pedir deles é o inverso do que naturalmente eles fariam. É claro, né? E quando a Bíblia fala assim para você, faça isso, se não tivesse lá, né, é sinal de que você não precisaria, naturalmente você faz. Não, nós somos tentados a não fazer. Então por isso que a Bíblia traz essa instrução, faça. Porque, afinal de contas, o amor todo que foi derramado na sua vida não pode ficar só em você, deixa ele fluir através de você. E Paulo vai começar a falar então sobre como a nossa vida afeta as outras. Nessa segunda parte da cultura do reino, eu queria falar isso para você, de como a nossa vida deve afetar a vida de outras pessoas. Amém, queridos? Por exemplo, se você esqueceu de passar desodorante, a sua vida afeta a vida de outras pessoas. Mas não é exatamente disso que eu vou falar, né? Eu vou falar especificamente de algumas ações que a gente precisa ter que são intencionais. Quem está acordado, diga amém. O tema dessa palavra é essa daí, filhos do reino. Vai lá aí, Mateus, não está indo aqui, ó. Eu estou dando play, bota aí para mim. E eu vou apenas ler uma passagem que você pode acompanhar aqui no telão, ou você pode acompanhar na sua Bíblia,
e ela é a passagem de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Legal? Está todo mundo acordado? Você sabe que Paulo fala nessa carta principalmente sobre a volta de Jesus. Principalmente. É uma carta muito legal para você ler. Tira até algumas dúvidas ali importantes. E quando chega no finalzinho da carta, ele começa a falar sobre isso aqui. Ele começa a falar sobre tempos e épocas. E ele fala assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever. Interessante. Porque é uma das coisas que a gente mais gostaria que ele escrevesse. Paulo, eu queria saber quando que as coisas vão acontecer. Não é verdade que hoje você está, e frequentemente nós nos encontramos num lugar onde a gente está esperando alguma coisa acontecer, a gente não sabe quando vai ser. E você queria que fosse agora. Você queria que fosse hoje. Né? Quando você simplesmente quer que... Você já comprou alguma coisa que você queria muito, mas você tem que esperar chegar pelo correio? E o correio entra em greve? Né? Você já quebrou alguma coisa que você achava extremamente precioso, mas teve conserto, consertou, só que você tem que esperar. Ou qualquer outra coisa. Você já ficou esperando a solução de um problema, a resposta de alguém, uma situação se resolver. Acho que não tem coisa mais triste que ficar na indefinição. E Paulo está falando que Jesus está voltando, e Jesus voltar é a solução final para tudo. E ele chega para o povo, para quem ele está escrevendo, e fala: quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever para vocês. Pois, ele vai explicar, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá. Diga, ele virá. Ele está sendo bem sério, bem positivo. Fica tranquilo, porque vai acontecer e vocês sabem. Mas não adianta eu escrever para você uma coisa que eu não sei, ninguém sabe. Virá como ladrão à noite. Não está dizendo que Jesus virá como ladrão, está dizendo que o dia do Senhor virá assim. Como ladrão à noite. Que, infelizmente para nós, a gente sabe que o ladrão está de noite, de dia, de tarde, de madrugada. Não é uma conotação que fala para a gente, mas naquela época, né, as armas eram paus e pedras. E não era tão simples querer atacar alguém para roubar, então se esperava quando a pessoa não estava preparada, então o ladrão ia de noite. Se você soubesse, você está preparado, você fecha a porta, você faz isso, você põe guarda, seja o que for, a Bíblia fala sobre isso. Ele fala, você vai ser pego em algum nível de surpresa, mas ele explica e ele faz uma distinção muito interessante que eu quero falar para você. Ele fala, quando disserem paz e segurança, ou seja, parece que está tudo tranquilo, está tudo bem, a destruição virá. E eu botei aqui em amarelo o quê? Sobre eles. Isso é importante. De repente, como as dores de parto, a mulher grávida, e dores de parto, a mulher, vem as dores de repente, e eles de modo nenhum escaparão. Não tem como escapar. Vai vir e vai vir dessa maneira. Extremamente forte que ele está falando. Mas olha o que ele fala logo em seguida. Mas vocês, irmãos, está falando para a igreja de Tessalônica e para mim e para você. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Você já tinha lido isso? Já tinha parado para pensar? Que Paulo escreve algo que não chama, muitas vezes não chama muito a nossa atenção, mas ele está falando para vocês é diferente o negócio. Lembra que a gente está falando de cultura? Nós vamos fazer hoje um contraste importante. A cultura do reino de Deus, nós só conseguimos entendê-la quando fazemos diferenciação de qualquer outra cultura. Então, eu lembro de Romanos, capítulo 12, quando Paulo fala assim, não se amoldem ao padrão desse mundo. Nós não temos essa cultura, nós somos de outra cultura. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas vós, irmãos, são um grupo diferente. Vocês são pessoas diferentes, então deixa eu falar para vocês. Vocês não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite, nem das trevas. Diga para alguém, não somos da noite, nem das trevas. Amém. O que é isso para você? Quando você fala em trevas, noite, dia, luz, a gente pensa visualmente.
Mas na Bíblia, em geral, trevas significa falta de conhecimento, significa ignorância. E luz significa sabedoria, conhecimento, instrução. Então, Paulo está falando, vocês têm algo que outras pessoas não têm. Vocês receberam um ensinamento, uma instrução que outros não têm, para que vocês não sejam pegos de surpresa. O que eles têm? Eles têm a cultura do reino de Deus. Eles têm esse ensinamento da vida prática do reino. E Paulo vai começar a falar um pouco sobre isso. Ele fala, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Ou seja, fica ligado, pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios. E ele faz menção do que ele tinha escrito aos Efésios, quando ele fala sobre a armadura de Deus. Ele fala, vestindo a couraça, que mantém você firme, que mantém você bem posicionado. Está falando de uma guerra, você tem que estar sóbrio porque você tem que estar alerta. O que está acontecendo? A couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. E aí só isso daqui já dava uma mensagem super legal para a gente falar o que significa cada uma dessas coisas na nossa vida e como ela afeta a nossa cultura, como ela afeta a maneira como a gente vive. Mas isso vai ser outro dia. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse versículo é maravilhoso. Paulo fala dessas duas posições, a ira e a salvação. A ira de Deus tem a ver com o fato de que Ele estabeleceu que o salário do pecado é a morte. Em Cristo você é salvo porque Ele pagou esse salário, Ele morreu em nosso lugar. Então ele fala, vocês que creram em Jesus, vocês estão numa posição muito especial, vocês têm a salvação. Então isso não se aplica a você, né? Você não está sendo destinado à ira, mas vocês são, porque Deus não nos destinou para a ira, mas recebemos a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele fala sobre Jesus, Ele morreu por nós. Leia isso para você mesmo, comendo cada uma dessas palavras, né? Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos, fala bem alto aqui comigo, unidos a Ele. Essa eu acho que é a expressão mais importante de hoje, porque qualquer coisa que vier depois vai depender disso. Se eu não quiser ter um relacionamento com Deus, eu nunca vou entrar na cultura do reino. Se eu não quiser propriamente andar com Deus e ter tempo com Ele, gastar de alguma maneira a minha vida para me aproximar dEle, aprender sobre isso é só informação. Mas Deus não quer que você tenha mais apenas informação, Ele quer que você tenha transformação na sua vida. Ele quer que a sua vida seja transformada pelo poder e pelo amor dEle. Então ele fala aqui, né, Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. E agora ele começa a falar de algo que parece que não tem nada a ver com o que ele estava falando ali, mas ele está exemplificando. Deixa eu explicar, caso vocês não tenham entendido, como é que é a cultura desse reino, como é que você deve se comportar uma vez que você está em Cristo. Então Paulo estabelece muito bem, muito firme nessas primeiras palavras, olha, Jesus está voltando, e para muita gente isso vai ser um problema, porque não se renderam a Ele, mas para vocês, igreja, ele está escrevendo a igreja, para vocês que são filhos de Deus, vocês não precisam ficar temerosos, vocês não precisam ficar preocupados. Deixa eu dizer isso para você, quem sabe que você está em Cristo, você crê nele como seu Senhor e Salvador, levanta a sua mão assim bem alto. Você não precisa ficar pensando, será que eu sou salvo ou não? Ainda que esse pensamento venha na sua cabeça, o inimigo tentar falando isso para você, ele está deixando muito claro para mim e para você hoje, fique em paz. Você já é da luz, você já é do dia, você já é de Deus. Amém, queridos? Então tenha paz no seu coração. E ele começa a falar, fazer essa distinção, sendo gente da luz, gente que não tem nada a ver com esse mundo, ouça.
eu queria que vocês fizessem alguma coisa. E Paulo vai começar a dar orientações, que mais uma vez podem parecer banais para você, mas são muito importantes. Ele começa falando de algo que eu acho peculiar. Ele fala: agora pedimos a vocês, irmãos, que tenham consideração. Ele fala para uma igreja que possivelmente estava sofrendo nessa área. Tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselhem. Talvez o pessoal da igreja de Tessalônica, da liderança, estava tendo dificuldade em liderar, e Paulo escreve: olha, esse pessoal que está à frente da igreja, esse pessoal que está liderando vocês, aconselhando vocês, estão aí porque amam vocês, estão trabalhando esforçadamente, me representando. Eu queria que vocês respeitassem, eu queria que vocês tivessem imensa consideração, que eu acho uma ótima ideia, né? Eu não prego nunca sobre isso, mas quando sabe que seria muito importante você ter consideração por aqueles que ensinam, por aqueles que lideram e aconselham na igreja, diga amém. Não sei se você conhece alguém que faz isso aqui na igreja, mas se você souber de alguém que mereça nessa consideração, depois você conta para mim, porque deve ter. Amém? Eu amo esses casais, todos eles. E ele continua falando sobre essa mesma turma que lidera e aconselha na igreja e fala: tenham-nos na mais alta estima com amor, por causa do trabalho deles. E eu fiquei pensando, como é que acontece isso hoje em dia? A gente leva esse título, né, de pastor, ou pastora, ou, né, algum tipo de ministro, e isso, com o passar do tempo, foi sendo estigmatizado, e hoje em dia, algumas pessoas têm até vergonha de se apresentar como pastor por causa do nome sujo, né? Do nome que foi sujo por muitas pessoas. E eu não sei como é que você se comporta em relação a isso. A gente precisa ser cuidadoso para não magoar ninguém, mas eu não posso permitir que ninguém fale mal de um amigo meu, de alguém que eu amo, e também de alguém que me lidera, alguém que está à minha frente, né? De alguma maneira está sendo uma bênção na minha vida. Então, Paulo, ele fala para a igreja: olha, vocês precisam ser... E ele não está dizendo, como alguns vão dizer, com base no Antigo Testamento, não toqueis no meu ungido. Não, no Novo Testamento, Paulo fala: cuida dessa gente, né? Tenham-nos na mais alta estima. Sejam pessoas que colocam eles num lugar importante, porque são importantes para você, e são importantes para mim, é como se Deus estivesse falando isso. E ele termina dizendo assim: vivam em paz uns com os outros. Diga bem alto: vivam em paz uns com os outros. Se você sair daqui hoje só para cumprir esse versículo, né, já está bem legal. O que Paulo está falando? De uma maneira tão ampla, que o normal não é isso. Você não vai viver em paz com todo mundo. Você vai ser tentado a perder a paciência, a ficar irritado, a ficar irado, a ficar frustrado, a ficar chateado, a ter um sentimento ruim para com as outras pessoas. Paulo não está dizendo assim: não fique assim. Não, ele sabe que você vai ficar. Mas você sabia que você pode ter qualquer sentimento e ainda assim ter paz? Não sabia? Estou dizendo para você. Você pode ter os piores sentimentos contra alguém e ainda assim viver em paz. É uma decisão que você toma. Você pode pensar algo que você queria muito fazer e ainda assim não fazer. Então ele está falando: vivam em paz. E na sua prática de ter paz com as outras pessoas, de não ter guerra, não ter conflitos desnecessários, confrontos desnecessários. Eu coloco desnecessários porque eu acredito que há confrontos necessários e podem ser feitos no ambiente da paz também. Mas às vezes a gente facilmente se irrita. Você tem alguma situação no prédio que você mora, no condomínio que você mora, de algum vizinho que você considera que abusa, né? Eu não entendo, essa pessoa guarda as coisas dela aqui na garagem, onde eu estaciono meu carro. Eu sei que eu sempre falo com alguém quando eu digo isso, né? Eu não entendo como é que isso é um abuso. E às vezes você passa a vida inteira reclamando, nunca vai lá conversar com o vizinho falando: meu irmão, você pode tirar isso daqui, mas vive reclamando daquilo, vive reclamando de alguma coisa, não resolve a questão. Ou então
resolve da pior maneira possível. Ele está falando, olha só gente, relacionamento é complicado, vocês vão ter vários, mas deixa eu começar dizendo para vocês isso aqui, vivam em paz. É uma ótima ideia para a igreja, é uma ótima sugestão. Não, eu acho que é um mandamento, eu acho que ele está dizendo, em Cristo, uma vez que ele amou você, uma vez que você está nele, uma vez que a graça de Deus envolve a sua vida, que tal fazer o que Jesus faria, o que Deus, através de Jesus, fez por você? Quem está acordado, diga amém. Amém. Exortamos vocês, e ele começa a falar, irmãos. Quando Paulo fala irmãos, você sabe, igreja, né? Meus irmãos, estão comigo. Exortamos vocês que, e ele fala de 3 grupos pelo menos, ele fala, advirtam os ociosos. Os ociosos aqui é uma tradução também dos que são insubordinados. Ocioso significa o quê? Não está fazendo nada, né? Não quer trabalhar, quer ficar na dele. Eu de vez em quando adoro isso, acho que todo mundo gosta, é bom demais. Mas viver assim, tem alguma coisa errada, né? Não quer fazer nada, não quer fazer... E se existe gente que deveria estar numa posição propriamente, claro, né? Se existe um relacionamento para isso, por quê? Se você está ocioso, eu particularmente não tenho nada a ver com isso, mas se você trabalha aqui na igreja e está ocioso, aí a gente tem que conversar, né? Se você está ocioso na sua casa, particularmente, se você não vier conversar comigo, eu não tenho nada a ver, mas se você está no ministério dessa igreja, a gente precisa conversar sobre o seu ócio, sobre a sua, talvez, insubordinação. Ele fala, não deixa passar não, conversa, confronta, advirta. Mas ele não está falando para ninguém brigar, está falando para você alertar, advertir. Amém? Confortem os desanimados. E ele faz a distinção do ocioso para o desanimado, né? Você descobriu que a pessoa não está apenas ociosa, subordinada, tem alguma outra coisa no interior dela que está acabando com ela. Você tem uma missão com essa pessoa. E você está me ouvindo falar aqui, você pensa, André, tudo que você vai falar hoje é para a gente fazer com outra pessoa? Não tem nada que Deus vai fazer para mim, não? Quem sabe durante isso, né? Eu creio que a maneira como a gente propriamente toca, entre aspas, em Deus, é quando a gente toca em pessoas. Jesus fala assim, se vocês fizerem a qualquer um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então Paulo está falando, é nos relacionamentos que Deus está olhando, é para lá que ele está olhando, e ele fala assim, conforte os desanimados. Sabe o que ele está falando, igreja? Você não pode ver uma pessoa desanimada e ignorar isso. Você não pode ver alguém que você está sempre vendo para cima, hoje você viu para baixo, e você deixa para lá. Não, eu vou confortar, mas não sei quando. Talvez depois que ela não tiver, que ela tiver melhor. Se você identificar lembra que eu falei que o principal é que você está ligado em Deus, você está conectado nele. Se você tiver, você vai prestar atenção e vai perceber. Se Jesus estivesse aqui, eu acho que ele aplicaria algo aqui, ele faria algo aqui. Então eu não vou ficar quieto, eu vou fazer alguma coisa. Mas se há alguém desanimado, em geral a gente percebe. Né? Quantos de nós já falamos isso? Você está com uma cara diferente hoje. A gente sabe, a gente percebe, alguma coisa está acontecendo. E talvez a pessoa diga para você, não é nada não, eu estou legal. Mas ainda assim a Bíblia diz para você ser alguém que conforta. Não que perturba, né? O desanimado, mas que conforta. Fala, olha, se você falou que não está tudo bem, mas se não tiver, conta comigo. Né? Que eu possa ser de alguma maneira útil para você. Eu quero que você saiba que eu estou contigo, que eu amo você, que Deus ama você. Tem certas coisas tão pequenas que a gente faz e que faz um desanimado ficar animado. Você sabia disso? Eu queria, né, recomendar que você toda semana, pelo menos para não dizer todo dia, mas toda semana, ligasse para alguém, mandasse um WhatsApp para alguém, não para pedir algo, não para cobrar algo, não para falar a sua opinião, não para dizer o que você acha, não para responder algo que foi falado, mas simplesmente para dizer, olha, conte comigo. Tinha um amigo meu que frequentemente me pegava, ele escrevia para mim, mandava e-mail, me ligava, e quando a gente terminava a conversa, ele olhava bem para mim assim e falava, não esquece. E eu pensava, meu Deus, o que eu esqueci?
Ele combinou alguma coisa, eu falei, cara, eu não sei o que você está falando, não esquece de quê? Ele fala, que eu gosto muito de você. Não esquece, não. Eu falei, tá bom, não vou esquecer, não. E até hoje eu não esqueci. Então ele fala, olha, se alguém estiver desanimado, você tem uma missão em relação a isso. E ele termina dizendo, auxilie os fracos. Os fracos precisam de auxílio, os fracos precisam de ajuda. Amém, queridos? O que é o fraco nesse sentido e a ajuda nesse sentido não significa faça no lugar dele. Não, ajude ele. Se eu chegar para você e pedir, você pode me ajudar, por favor, a pegar esse piano de cauda? Eu queria agora botar ele do outro lado da igreja. Alguém pode me ajudar? E eu vou tentar pegar sozinho e eu sou fraco para pegar esse piano de 0,5 tonelada. Mas se eu pego alguém forte aqui comigo, a gente consegue. Então você me auxilia, você me ajuda no que eu poderia fazer, poderia tentar, mas não vou conseguir sozinho. Isso se aplica a tanta coisa na nossa vida. E a igreja deveria estar atenta a isso o tempo todo. Quando a igreja começa, lá em Atos dos Apóstolos, eles estavam ligados em todo mundo. Tem alguém com alguma necessidade? Se a gente puder, a gente vai suprir essa necessidade. O problema é que hoje a gente pensa que isso é a missão dos pastores, que isso é a missão de algum grupo da igreja. Mas não, lá atrás a gente vê que a igreja toda estava ligada. É por isso que nessa igreja a gente tem incentivado mais e mais que você esteja ligado em pessoas, que você participe de um PG, que você participe de um ministério, que você se envolva com outras pessoas, porque não quer dizer que ninguém necessariamente tem a missão de salvar você das suas encrencas, mas você não está sozinho. Amém, igreja? É tão bom não estar sozinho. Mesmo quando a gente está com problema e não tem imediatamente uma solução, pelo menos a gente tem gente, pelo menos a gente tem amigos. Tem alguém que pode orar por mim, tem alguém que pode me dar uma força. Porque nem sempre a gente está forte, às vezes a gente está fraco. Deus, quando eu falo sobre fraco, eu falo, digo forte, digo fraco, eu sou forte, é como Deus vê você. Mas até você lembrar da sua força e voltar à sua força, alguém pode te ajudar. Alguém pode pegar do outro lado e falar, vamos embora, vamos junto. E às vezes você não vai resolver o problema de alguém, mas você está ali que você pode ajudar. Deus planejou dessa maneira. Tudo tem a ver com o quanto de Deus tem entrado na nossa vida, com o nível de intimidade que eu tenho tido com Ele. Exortamos, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Que alguém diga amém. Amém. Sejam pacientes para com todos. Hoje eu não tive paciência com a pessoa que estava do outro lado representando uma agência, uma operadora de telefonia, do outro lado da linha. Porque você sabe do que eu estou falando, né? Aperte 1 para não sei o quê, 2 para não sei o quê, 3 para não sei o quê. E eu sei que deve ser o 9 para falar com aquela pessoa, mas eu estou esperando. E quando termina, ela faz uma pausa maior e fala assim, aperte 8 para falar com alguém, bem rápido. Eu apertei 8, peguei eles. E eu estou falando agora com um ser humano que soa mais robô do que um robô. E não dá para conversar. A pessoa simplesmente repete o que ela já tinha falado 20 vezes. E eu fiz como aquele pastor que me ensinou que a gente não pode xingar. Eu falei, não posso falar porque você vai achar muito forte. Um pastor, um amigo nosso que falou isso, e eu não falei nada disso. Ele falou, vai tomar no tanque de Betesda. Eu fico vermelho só de falar isso. E não tem nada de mal no que eu falei. Mas, senti vontade de chamar filho de Nabucodonosor. Mas me controlei, falei só para mim mesmo. Falei, Senhor, tira de mim essa ânsia de matar. Porque eu quero ser paciente com todos. E ser paciente com você aparentemente não é difícil, mas tem gente que é difícil a gente ser paciente, não é? Então, eu chamo a sua atenção, não com alguns, mas com todos. E não é apenas agora, sempre, Sejam pacientes para com todos.
Tenham cuidado, é a mesma passagem, ele está falando para a igreja no final da carta de Tessalonicenses, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Se eu chegasse aqui para você e dissesse só isso, tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal. Parece que eu estou falando com você para você não fazer isso, não retribua o mal com o mal. Não, eu estou falando com a igreja para você ficar ligada, que ninguém faça isso. Que nós temos uma responsabilidade de observar uns aos outros e ajudar uns aos outros até nisso. De observar. E Jesus ensinou, olha, que se alguém fizer mal a você, você não retribui com mal. Que você se torna igual àquela pessoa. Você faz uma coisa doida, você retribui com bem. E você ganha a pessoa. Ele meio que promete isso para a gente. Se o teu inimigo te perseguir, ora por ele. Abençoa ele. Bateu de um lado, vira o outro, pediu a camisa, dá a capa junto, pediu para andar uma milha, obrigou a andar uma milha, vai 2. Você está doido, Jesus? O cara não vale nada, está me obrigando a fazer uma coisa, eu vou fazer além. Ele está me ensinando a parecer com ele. Eu quero que você faça o que eu faria, porque relacionamento, pessoas são mais importantes que qualquer outra coisa. Então seja paciente, tenham cuidado para que ninguém retribua mal com mal. Mas sejam sempre bondosos. Isso parece tão, né? Alguns vão achar isso tão piegas. Ser bondoso, uns para com os outros e para com todos. A primeira, eu acho que deve ser o único lugar na Bíblia que está escrito uns para com os outros e para com todos. Porque ele faz uma distinção que você deve ser bom para com quem está perto de você, e essa pessoa também deve ser. Mas ainda que não seja, seja com todos. Seja bondoso sempre, uns para com os outros e para com todos. Ele não te dá e nem me dá licença para de vez em quando não ser bondoso. E aí Paulo escreve, eu creio inspirado pelo Espírito, falando para a igreja, alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre. Sejam pessoas que não deixem que as circunstâncias abatam você. Eu perguntei para você aqui se você já perdeu, quebrou alguma coisa. Esses dias eu vi alguém que perdeu algo tão precioso, mesmo que fosse não apenas um objeto, mas era algo muito precioso para ela. E havia uma tristeza tão grande, eu falei, olha, não deixa isso te abater. Porque Deus que permitiu que você tivesse isso, vai permitir que você tenha outro igual, outro melhor ainda. Fica tranquilo. Fica em paz. Mas às vezes existem tantas coisas que vão tentar nos abater. Ele fala, apesar de tudo, você pode tomar uma decisão de se alegrar sempre. Você conhece gente que é sempre alegre, apesar do que estiver acontecendo? Quantos aqui conhece? Eu também conheço. Ele está falando, imita essas pessoas, porque elas não são bobas não, elas sabem o que elas estão fazendo. Orem de vez em quando. Não, continuamente. Essa expressão significa o tempo todo, mas você sabe que não é orar 24 horas por dia, 7 dias na semana, sem parar. Mas é manter a sua comunicação com Deus sempre viva, sempre aberta. Eu gosto do que o pastor David Wilkerson, eu acho que é dele essa frase, ele fala assim, eu nunca oro mais do que 10 minutos. Minhas orações são rápidas. Mas eu nunca passo mais de 10 minutos sem orar. Então ele estava dizendo com isso, eu não paro o tempo todo de perceber a presença de Deus, de reconhecer a presença de Deus. Então quando eu saio de casa, eu não esqueço Ele em casa. No meu carro, no volante, eu percebo a presença dEle. Perceber a presença de Deus significa uma paz no nosso interior, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra do mar, não me temerei mal nenhum, por quê? Mas tem um outro lado, também dá um certo temor, né? Vou me comportar direito. Olha quem está aqui do meu lado, olha quem está aqui comigo. Eu preciso ser sério naquilo que eu faço. Eu não vou tratar as pessoas mal, porque eu reconheço a presença dele o tempo todo. Orar continuamente significa, esteja ciente dessa presença, converse com ele no seu dia a dia. Não deixe o tempo passar e você esqueceu que ele envolve a sua vida. Que ele vai à frente, vai atrás, vai dos lados, vai em cima, vai embaixo, está contigo, não te deixa sozinho,
Você pode encorajar alguém dizendo isso? Deus nunca te deixa sozinho. Fala para quem está do outro lado, conversa com Ele todo dia. Amém. E nessa metralhadora de Paulo aqui, ele termina dizendo assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Também, ele não está dizendo para você, tudo que acontecer, dizer obrigado. Ele está falando, tem esse coração, tem essa postura de gratidão. Quando se fala de gratidão, significa o contrário, que eu acho que é da gratidão. A ingratidão tem muito mais a ver com olhar o que você não tem o tempo todo. Eu só fico olhando para o que eu não tenho. Se eu ficar só olhando para o que eu não tenho, eu não consigo ser grato pelo que eu tenho. Mas quando eu olho com cuidado, com carinho para o que eu tenho, é impossível não ser grato a Deus. Eu cultivo na minha vida essa, entre aspas, meditação para ser grato. A coisa que eu acho que é o mais fácil é agradecer a Deus, porque é muita coisa boa, muita coisa boa. E eu sei que talvez você pense, André, eu queria ser igual a você, eu queria ter a vida que você tem, que você pode agradecer a Deus, mas você sabe como é que é a minha vida. Minha vida é difícil, minha vida é complicada. Não, você também não sabe tanto da minha vida, você não sabe tudo que já aconteceu. Mas eu olho, todo dia praticamente que eu olho para os meus filhos, eu não consigo deixar de agradecer a Deus. Praticamente todo dia. Praticamente todo dia que eu olho para minha esposa, ela sem saber, né? Ela não viu que eu estou olhando para ela, mas dentro de mim há uma gratidão. Que eu olho para cada cômodo da minha casa, né? Para a gasolina que está no carro. Né? O ponteirinho subindo, oh glória, graças a Deus, isso é bênção. Né? Dentre outras coisas, a gente pode simplesmente viver a vida e acreditar que aquilo ali faz parte da vida. Ou a gente pode reconhecer que é a graça de Deus todo dia. Que é a misericórdia dele que se renova todo dia na nossa vida. Então Paulo fala, dê graça. Não, você não precisa dar graça pelas coisas ruins que aconteceram, mas dê graças apesar delas. Em qualquer circunstância, em toda e qualquer circunstância, pois essa é a vontade de Deus para você em Cristo Jesus. Se você veio aqui nessa noite dizendo, eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, talvez especificamente numa área, quem sabe começa por aqui, essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus, que você abra sua boca e reconheça que tudo que você tem, tudo que você é, veio dele. Aleluia. Não apaguem o espírito. Sei que esse capítulo é longo, eu não vou ler ele inteiro, vou deixar alguns versículos para você ler depois. Mas Paulo está falando para a igreja, gente, diante do amor que vocês receberam, eu quero que vocês façam algumas coisas. E ele está terminando falando isso aqui, não apaguem o espírito. Não deixe o seu fogo pessoal, que é o espírito na sua vida, apagar. Como que isso acontece, André? Apagar o espírito significa que o espírito vai ficar, vai desaparecer da minha vida? Não, ele não vai desaparecer, mas ele pode se tornar inoperante, porque você simplesmente não dá espaço, não dá lugar. Apagar o espírito significa parar de reconhecer essa presença. Não mais dar lugar a ele. Está escrevendo para a igreja, não está escrevendo para não crentes, está escrevendo para gente que tem o Espírito. E tem um monte de gente que vai à igreja e já apagou o Espírito. Né? É nítido, porque o Espírito na gente provoca algumas coisas na gente. Esse fogo, por favor, não me entenda mal quando eu falo de fogo, né? De apagar o Espírito. Tem gente que acredita que isso está atrelado a certas práticas que a gente acredita que tem que ter na igreja. Não sei se tem, mas talvez, né? Tem algo na gente que diga assim, isso está vivo em mim, Deus está vivo em mim, o próprio Espírito está vindo em mim, e eu não posso apagar isso, eu não posso extinguir isso. Não tratem com desprezo as profecias. Se você não apaga o Espírito, você tem a capacidade, né, de observar propriamente a palavra profética na sua vida. Profecia não é apenas
prever o futuro. Aliás, no Novo Testamento é pouco isso, prever o futuro. Mas profecia é falar em nome de Deus. É o que acontece frequentemente aqui num culto, como hoje pode estar acontecendo, né? Eu estou pegando a própria palavra de Deus e colocando na minha boca, colocando para você ouvir. Você pode enxergar como algo profético. E ele está falando, não despreze. Valorize aquilo que sai da boca de Deus. André, mas está saindo na verdade da sua boca, não está saindo da boca de Deus. É verdade, por isso que ele continua falando. Mas ponham à prova todas as coisas. Então, já que Deus está falando através de um canal humano, você tem toda a liberdade e deve provar. Como? Primeiro, olha para a palavra e vê se condiz. Como a gente só está lendo a palavra, né, a gente não vai ter muita dificuldade hoje. Mas, segundo, vê como o próprio Espírito, que você não apagou, está testificando isso no seu coração. Confirma que isso é verdade. Você pode provar. E se você começar a ouvir alguma coisa que alguém está lendo da própria Bíblia e perceber que tem alguma coisa errada, está distorcido. Lembra que até o diabo usou a Bíblia para tentar Jesus? É ou não é? Então, se está escrito na Bíblia que o próprio Satanás pegou um versículo bíblico para tentar alguém, você acha que ele parou de fazer isso? Não. Ele chega para Jesus e diz também, está escrito que aos seus anjos dará ordem, querendo provocar que Jesus fizesse algo que ele, Satanás, queria. E aí Jesus responde, mas também está escrito, ou seja, existe algo que o que você está falando, Satanás, cai completamente por terra, porque você está esquecendo que tem todo um contexto. Então eu estou firmado na palavra, não abro mão dela. Ele fala, Deus fala, e deixa eu te falar, qualquer pessoa que chega e fala assim, olha, eu tenho um recado de Deus para você, qualquer um, pode ser a pessoa que você mais admira, qualquer pessoa que subir no púlpito e falar, queridos, né, a palavra de Deus é essa para você hoje. Como a gente faz? Deus está falando, eu creio. Né? Ou alguém que chega e fala, em humildade, quem está do lado de cá deveria dizer, olha, julgue, se você acredita. Você não é obrigado a engolir tudo que eu falo. Mas mesmo que ninguém aqui fale nada, a Bíblia está dizendo, você deve julgar. Você deve confirmar. Deve ver se isso bate direitinho com aquilo que Deus já colocou no seu coração. E comprovar na própria palavra. Ele fala, põe à prova todas as coisas. Ele fala, fiquem com o que é bom. Quem aqui já, todo mundo já comeu frango frito? A gente, né? A carne é maravilhosa, mas em geral a gente não come o osso. Né? Come a carne, você chupa o osso também. Come a carne e joga o osso fora. Você sabia que muita carne que Deus quer dar para você, muito saborosa, tem osso junto. Não vai comer o osso, vai se engasgar. Retém o que é bom, amém, queridos? Ah, por que Deus está me dando esse osso? Não foi ele não, é porque quando passa pelo canal humano, entra uns ossos no meio da parada. Quando passa pelo homem, muitas vezes tem algumas coisas que você tem que limpar, tem que tirar, não, isso aqui não tem problema nenhum. Você faz isso, eu faço, todo mundo faz. Na nossa humanidade, nós não podemos achar que somos infalíveis. E que alguém diga amém. Afastem-se de toda forma de mal. Está acabando, falta só esse versículo e mais um. Afastem-se de toda forma de mal. Olha que versículo tão pequeno e tão grande. Se você parar para pensar, e vamos de trás para frente. Mal. Exatamente o que eu não quero ter nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Se eu vou viver na cultura do reino, eu não quero viver isso. Forma de mal. Toda forma de mal significa que ele tem várias formas. Tem várias maneiras de ele se apresentar. E algumas parecem ser completamente inofensivas. Alguns parecem que nem vai fazer mal a ninguém. Alguns a gente vai falar, tanto faz, né? Qual o problema? O que tem de mais? Tem tantas coisas que a gente se permite, porque ignora completamente o que aquilo está semeando na gente. Eu lembro de ouvir isso numa mensagem, nunca mais esqueci, que nenhum homem, nenhuma mulher pensa assim, acorda de manhã cedo, do nada e fala, eu acho que eu vou adulterar hoje. Ninguém faz isso, em geral. Em geral,
Começa com um pensamento muito pequeno, e a Bíblia faz todo esse caminho, mostra para a gente como é que o pecado vai finalmente acontecer. Começa com um pensamento. E a gente imediatamente repele aquele pensamento, não, nunca, de jeito nenhum. Mas amanhã eu deixo ele voltar. Não, e depois eu deixo ele voltar. Eu falo assim, eu nunca vou fazer isso, mas pensar, qual o problema de pensar? E volta no dia seguinte, fala, esse pensamento está me perturbando. Mas até que eu estou gostando. Porque eu não estou fazendo mal a ninguém, né? E a maneira como aquele pastor colocou foi o seguinte, o diabo vai chegar para você e vai falar assim, adultério é pecado. Que é isso? O diabo vai falar, porque ele sabe que você precisa primeiro concordar com ele, para depois ele te falar outra coisa. Ele vai dizer isso, pensar não tem problema nenhum, pensa. E a gente permite certas sementes sendo semeadas na nossa vida que um dia vão frutificar. Né? À medida que a gente permite. Quantas coisas a gente permite? E eu gostei demais que quando Paulo escreve, o verbo que ele usa é afastem-se. Se eu pedir para você se afastar de alguma coisa, o que você faz? Você dá passos para trás. Você não avança mais. Você para e você se afasta. É esse gesto que ele está esperando da igreja em relação a toda forma de mal. Você não fica ali conversando com o mal. Você não fica ali negociando com o mal. Você não fica ali vendo até onde não é mal. Você sabe que o crente mais gosta de saber isso? Isso é pecado. E isso aqui é pecado. E se for desse jeito, é pecado? E se eu puder chegar, o mal está aqui, eu não vou fazer, mas eu posso vir até aqui? Não estou fazendo nenhum mal. E aqui? Pode vir até aqui? Eu acho que não vai dar certo isso. Mas não é isso que a gente faz? Por que você caiu da cama? Estava muito na beirada. Dorme mais para lá. Né? E a gente se permite um monte de coisa. Paulo fala na sua simplicidade, olha, existe um mal tentando tragar a sua vida. Existe um inimigo querendo destruir você, sua família, seu ministério, seu futuro, seu tudo. Mas você não está percebendo. Eu fiz uma imagem mental para um jovem que eu estava aconselhando, porque Deus me colocou naquilo no meu coração. E julgue se você acredita que é Deus ou não, mas eu pensei que Deus estava colocando naquilo no meu coração. E eu fiz uma imagem para chocar ele. E eu falei assim, imagina o diabo do seu lado fazendo carinho em você. Regalou o olho. Que isso? Porque é repugnante, é horrível. Mas é isso que está acontecendo. Eu expliquei. Você está num ambiente de malignidade tão profundo e tão grande, mas não consegue perceber, porque em algum nível aquilo está te confortando. Mas ninguém chega lá da noite para o dia. Você caminha um passo de cada vez para chegar nesse lugar. E preste atenção. Parece simples demais, mas deixa essa palavra ser profunda em você hoje. Afastem-se de toda forma de mal. Paulo não está dizendo, olha, eu tenho certeza que nunca mais você vai fazer nenhum mal. Não, ele sabe que eu e você vamos errar. Faz parte. Mas no que você puder, aonde couber na sua vida, você tem que estar alerta, você tem que estar atento. E você precisa se afastar. Amém? Não avance, afaste. Qualquer forma de mal na sua vida, não tenta enfrentar desnecessariamente. Se afasta. Dá um passo para trás.